distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, prezados colegas, numa cerimónia singela, vamos realizar aqui um evento com o qual se pretende iniciar um ciclo comemorativo da existência legal dos despachantes oficiais, que se cumpre durante o ano entre dezembro de 2013 e 2014, 150 anos de existência. Vai ser uma cerimónia simples, com a qual pretendemos também criar algum debate entre os oradores que vamos ter presente e que muito nos honram, sobre a atualidade do país, sobre o papel que desempenhamos na sociedade e sobre tudo o que está inerente a esta atividade e profissão. Gostava de salientar de uma forma muito rápida que temos connosco a Autoridade Tributária e Aduaneira, ao nível da Direção-Geral, ao nível da Direção de Serviços, das Direções das Alfândegas e do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros. Temos a representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, do Instituto Nacional de Estatística, do IAPMEI, do AICEP, da Direção Regional da Agricultura, Pescas, da região de Lisboa e Val do Tejo, da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária, também da região de Lisboa e Val do Tejo, da Direção-Geral das Atividades Económicas, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, da Delegação Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional, ICC, da Associação Comercial de Lisboa, obviamente, onde nos encontramos. Temos connosco a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a representação do bastonário dos Revisores Oficiais de Contas, da Câmara dos Solicitadores, Câmaras de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, Portugal-Turquia, Suíça, Portugal-Cabo Verde, Luso-Brasileira, Luso-Mexicana. Temos o Presidente da Comunidade Portuária de Sines, temos a representação da Comunidade Portuária de Leixões, da Administração da ANA, Aeroportos de Portugal, da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, da AGEPOR, da Associação Portuguesa dos Agentes Transitários, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Sistemas Integrados de Transporte, da Universidade Católica Portuguesa e também do Gabinete de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva. Começamos esta pequena cerimónia com a apresentação de um filme representativo do momento que estamos a celebrar. Fazem favor. Os grandes feitos dos portugueses não passaram despercebidos ao mundo. Conquistas por estreitos, mares e terras de cores e gentes nunca antes imaginadas. Iguarias e riquezas invejadas por todos os reinos. 150 anos ao serviço do comércio internacional. Obrigado pela vossa atenção. Aproveito agora para agradecer a presença de todos vós, que muito nos honra, pela luz e pela cor que tem esta sala hoje. Agradecemos também à Associação Comercial de Lisboa nos ter facilitado esta sala cheia de tradição e passado. Se nos permitirem, passamos então à fase das intervenções. Chamaria os nossos que nos acompanham, os nossos companheiros de painel que nos acompanham nesta sessão. E desta forma daremos a palavra à primeira intervenção da noite, uma intervenção técnica sobre regras de comércio internacional do professor Eduardo Raposo Medeiros. Tem a palavra. Muito obrigado. Ora, eu queria, em primeiro lugar, endereçar as primeiras palavras de saudação aos distintos convidados da Câmara dos Despachantes Oficiais e a todos os despachantes oficiais aqui presentes, a quem nos liga sempre um aspecto essencial, intelectual e profissional, que é a ligação das alfândegas com os despachantes oficiais. Agradecer ao Sr. Dr. Fernando Carmo a honra que me dá de ter me escolhido para um dos oradores e apresentar também os meus cumprimentos a todos os meus colegas do painel.
Eu queria fazer uma intervenção muito resumida. Em primeiro lugar, falar sobre a profissão. Congratularmos com os 150 anos de profissão. Trata-se de uma profissão privada, regulada pela administração e em que exerce um papel de relevo junto dos operadores económicos, tradicionalmente ao longo das dezenas de anos. Isto foi assim, eu como técnico aduaneiro e depois como professor universitário, desde 1967 habituei-me a ver as alfândegas como um pilar de política económica do Estado. As alfândegas evoluíram, perderam alguma apetência de posicionamento estratégico no mercado e lembro uma coisa que pouca gente se lembra, faz agora 20 anos, que se deu o mercado único, o mercado interno. E naquele primeiro ano, que representou uma redução da atividade aduaneira, que nos tocou a todos, alguns desigualmente, mas tocou-nos a todos. Relembro que o déficit orçamental, em 93, derrapou para 8,1% do PIB. Algum sinal de reflexão tem que se ter sobre este evento. Evidentemente, depois foi corrigido, mas houve ali um lapso político grave na condução dos negócios de política económica. Vou falar-vos com 3 pontos essenciais de comércio internacional e eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara que daqui a 20 minutos me chamasse a atenção. Para terminar, primeiro ponto, a importância e a evolução do comércio internacional dos últimos 30 anos, 1980 a 2012. Esta importância pode-se verificar através de alguns indicadores, que eu, resumidamente, e numa palestra deste tipo, temos que resumir e não se pode, de maneira nenhuma, aprofundar. Mas em 1980 havia 2.000 bilhões de dólares de comércio internacional no mundo. Em 2012 há 18.000 bilhões de dólares. Evidentemente, daqui a pouco vamos falar sobre a crise de 2009, em que há uma quebra brutal dos fluxos internacionais de mercadorias. Mas esta é uma situação que não podemos esquecer. Isto mostra a importância do comércio internacional de mercadorias e vai estar ligado a um terceiro ponto que eu, no final, lhes vou falar, ainda que muito superficialmente, que é a ligação do comércio com o crescimento económico. Dentro do primeiro ponto, nós temos aqui a repartição do comércio a nível mundial nos últimos 32 anos. E em termos de regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, em 1980 havia uma percentagem de comércio internacional ligada aos países emergentes e aos países em desenvolvimento de 34%, que já participavam no comércio mundial. Em 2012, esta participação é quase de 50%. Isto significa que, efetivamente, há ganhos adicionais espalhados por uma grande parte de países a nível mundial, e ainda bem, para que não se verifique sempre a concentração e a assimetria da riqueza junto de alguns países. Que, aliás, há 20 anos falávamos em países industrializados, hoje perdemos, enfim, uma vertente da industrialização fundamental. Eu tinha aqui alguns indicadores, mas não tenho tempo, com certeza, em termos de população ativa, afeta a agricultura, afeta a indústria. Há uma quebra essencial, brutal, entre 1995 e 2010.
E, portanto, mostra que os países avançados deixaram de ser países industrializados para serem outro tipo de países. Mas, enfim, são substituídos pelos países emergentes, os países em desenvolvimento, nomeadamente para um país que nós vamos falar daqui a pouco. Este é um primeiro indicador da repartição do comércio internacional. Um segundo indicador é o da repartição por países. E aqui o escalonamento do comércio mundial por países é uma dança de cadeiras constante, nos últimos 32 anos. Nós temos, neste momento, temos a China, desde 2009, como primeira potência exportadora mundial. A situação esta que se mantém. Em 2013, continua a China como primeira potência exportadora. E em 2012, a situação é de China e Estados Unidos e depois, a China e Estados Unidos e depois a Alemanha. Ora, isto são análises superficiais que nos conduzem a uma hierarquização de países, porque se virmos bem e analisarmos em profundidade, o país que tem maior superávit da balança comercial não é a China, mas sim a Alemanha, com cerca de 330 bilhões de dólares. E a China, em 2012, tem de 220 bilhões de dólares. Portanto, a China é um país exportador, mas é um país de grande importação, e daí que o saldo seja realmente muito mais pequeno. Esta é uma das questões interessantes na hierarquização dos países. Pode-se dizer que houve uma mudança substancial de alguns países. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Suíça ocupava enfim, uma hierarquia bastante elevada, agora está na 22ª posição. Estou a falar no Japão, que em 1953 ocupava a 14ª posição mundial de exportação. 10 anos depois ocupa a 7ª posição e em 1973 ocupa a 3ª posição mundial de exportação de mercadorias. Situação que deixa de existir a partir de 2000, 30 anos depois, à volta de 2003, ela é suplantada, passa o Japão para a 4ª posição e exatamente mercê da ascensão da China na mudança de hierarquia, de ranking dos respectivos países. Uma outra questão que interessa já não na ótica da repartição do comércio mundial, mas aprofundando a visão de comércio mundial, que é a de valor acrescentado. Uma coisa é o valor da exportação. O valor da exportação implica importação de bens intermédios que são trabalhados, transformados, incorporados e dão origem ao produto final. E outra coisa é a tentativa de determinar o valor acrescentado das exportações. E aqui, por exemplo, é uma coisa curiosa, eu estive, enfim, a alinhavar algumas considerações para vos apresentar, de forma que tornasse este debate um bocadinho interessante e não só de números. O saldo superavitário da balança comercial da China relativamente aos Estados Unidos anda à volta de 220 bilhões de dólares, mas se virmos bem este saldo, 60% do comércio chinês para os Estados Unidos são de filiais americanas. E, portanto, o saldo fica muito menor e, portanto, anda à volta, a favor da China, de 160 bilhões de dólares, isto dos últimos números de 2012. Os de 2013 ainda não há números oficiais e, portanto, eu estou-me a referir até uma tentativa de uma visão entre 1980, 32 anos, entre 80 e 2012. Há aqui um aspecto interessante que gostaria de partilhar convosco esta reflexão. É a questão dos produtos intermédios.
Os produtos intermédios, um dos produtos intermédios no comércio mundial é de peças e componentes. As peças e componentes hoje são fundamentais no comércio mundial. Eu fiz aqui alguns indicadores, esqueci-me dos meus óculos, mas a China, por exemplo, de exportação de bens intermédios, relativamente às suas exportações totais, tem 38%. Na importação, tem 58%. A União Europeia tem 36% de bens intermédios. E, portanto, os bens intermédios, no fundo, que é aquela ideia de fragmentação da produção e da comercialização, que vem desde 1990. Eu penso que há aqui alterações profundas nos últimos anos em comércio internacional. E uma das alterações é a fragmentação da produção, geograficamente falando. Esta fragmentação da produção deve-se fundamentalmente a dois fatores essenciais. Por um lado, a diminuição dos custos de transporte. Os custos de transporte de mercadorias a nível mundial têm vindo a decrescer, o que tem propiciado um grande desenvolvimento de bens, em que muitas vezes os bens não têm um grande valor acrescentado, mas são propiciadores de deslocação. E o outro fator é da grande revolução das tecnologias de informação e comunicação, que é, no fundo, a área da informática, e que possibilita, via internet, nós termos centros de decisão e de coordenação a longa distância e rapidamente se verifica e se dão ordens de modificação de circuitos e de fluxos um pouco por todo o mundo, a milhares e milhares de quilómetros de distância. Isto, portanto, dá-nos realmente a percepção da modernidade, da tecnologia avançada que preside hoje neste mundo, ainda que seja um mundo de grande desigualdade. A desigualdade económica é realmente um pesadelo no mundo, a desigualdade económica de rendimentos, mas, por outro lado, temos a faceta extremamente curiosa, que é de uma alta tecnologia ao serviço do homem e para as comunidades. Este é um aspecto que gostaria de lhes falar em relação à visão geral do comércio mundial no mundo. Não poderia deixar de lhes falar também na crise que estamos situados e, sobretudo, a crise de comércio mundial de 2009. Eu fiz os cálculos da quebra de comércio internacional, não foi só uma ligeira recessão, foram grandes quebras em 2009. Depois, em 2010, houve uma certa recuperação, 2011 um pouco mais, em 2012, por exemplo, a União Europeia está muito amorfa em relação a taxas de crescimento das exportações. Os Estados Unidos perderam, em 2009, 18% do seu comércio exportador. O Canadá, 31%. O México, 21%. O Brasil, 23%. O Japão, 26%. Singapura, enfim, áreas de grande dinamismo do continente asiático, qualquer coisa como 24%. A China, 16%. A União Europeia, 24%. E a ASEAN, os países 10 países da Ásia, cerca de 18%. Portanto, realmente houve uma grande quebra de fluxos internacionais de mercadorias em 2009 e, efetivamente, a Europa, refirma a União Europeia, ainda não se recompôs e, enfim, amarfanhada com a crise que a assola, crise esta que representa uma disfunção no crescimento. Por exemplo, em 2012 vi com surpresa, normalmente eu dizia sempre a todos aos meus alunos que o maior bloco comercial do mundo era a União Europeia. Em 2012 a primeira exportação mundial foi do NAFTA, foi da Associação do Acordo de Comércio Livre norte-americano,
que abarca, como sabem, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Portanto, há aqui quebras de importância da União Europeia, como também há quebras do Japão, que o modelo japonês foi sempre um modelo tradicionalmente, desde 1980, de grande virtuosidade em termos de performance, de exportação e de tecnologia, e que está a dar mostras de alguma debilidade. As cotas de mercado, um outro aspecto também interessante do comércio mundial, para vermos qual é o posicionamento relativo dos grandes países que são parceiros do comércio mundial. Temos qualquer coisa, como eu gostaria de vos comunicar isso, em 2012, mais a cota de mercado de eletrónica da China para o mundo, chamada eletrónica geral, portanto, envolve os computadores, toda esta área altamente sofisticada, é de cerca de 40% que eles dominam o mercado mundial. Enfim, comparativamente com os Estados Unidos, com 9%, com a União Europeia de 6% e com o Japão de 3%. E, portanto, eu queria chamar a refletir convosco que a situação chinesa, quando eu comecei, enfim, já há 40 anos, pelo menos há 35 anos que estudo comércio internacional e tenho sido professor de comércio internacional ao longo da minha vida, chamava a atenção de que 1985 tinha sido a charneira da balança comercial chinesa, em que tinha passado de produtos agrícolas para produtos manufaturados. E em 1985 eu dizia, naquela altura, que cautela, os produtos manufaturados chineses são sobretudo brinquedos. Efetivamente, os brinquedos invadiam o mundo. Ora, já lá vai este tempo em que, de pouco sofisticado, da economia chinesa. A economia chinesa hoje é uma economia de alto conhecimento, de grande sofisticação e de grande competitividade a nível mundial, com perdas de outros países. A escolha ocidental, quando há 20 anos falava nos países do Ocidente, dizíamos de países industrializados. Hoje, eufemisticamente, falamos em países avançados. E, portanto, deixamos cair a adjetivação de industrialização. Porque, efetivamente, a industrialização está, sobretudo, e passou para o continente asiático. Não só a China, como, enfim, Taiwan,